A pior notícia que poderia sair nesse momento é essa que eu vou falar para você. Atenção, solteiros, atenção, unipessoais, você que mora só, fique atento. 5 milhões de beneficiários suspeitos de qualquer tipo de irregularidade poderá ser cortado de forma definitiva ainda nos próximos meses. Segundo a ministra do Planejamento, a senhora ministra Simone Tebet, ex-senadora, agora ministra do governo Lula, a economia é de mais de 7 bilhões de reais. 7 bilhões. Para isso acontecer, 5 milhões, mais de 5 milhões poderão deixar o Bolsa Família nessa próxima lista ou nesses próximos meses. É a pior notícia que caiu para você nesse momento. Agora, deixar bem claro, se a pessoa mora só e segue as regras, continua no programa. Se a pessoa mora só e se tiver apenas uma irregularidade, poderá ser cortado. A tesoura pode lhe cortar. O governo quer enxugar a folha o máximo possível. O que os sites vêm falando está chamando muita atenção. Deixa eu mostrar para você os principais sites. A gente vem falando aqui sobre injustiças, cortes em pessoas que cumprem as regras rigorosamente, e a gente vem pedindo que mude a regra de bloqueio no Bolsa Família. Mude a regra de bloqueio no Bolsa Família. Não pode continuar do jeito que está. Nesse mês de abril foi o mês onde tivemos inúmeros casos de irregularidades. Olha no teu celular, no teu notebook. Olha só. A ministra Simone Tebet, essa aqui, que é do setor do planejamento, estimou que o corte de cadastro de benefícios, ou melhor, de beneficiários do Bolsa Família, possa economizar até 7 bilhões de reais por ano. O governo calcula que cerca de 5,5 milhões de cadastros unipessoais de pessoas sem filhos podem ser cancelados. Agora, dá uma geral nos sites. Quando a notícia é para cobrar, ninguém fala. Quando a notícia é ruim, sai como bomba. Olha só. Governo vai cortar até 5,5 milhões de pessoas no Bolsa Família. Aí segue aqui as notícias. Revisão cadastral do Bolsa Família pode gerar economia de 7 bilhões, diz a ministra Simone Tebet. Governo pode economizar até 7 bilhões de reais com exclusão de irregularidades do Bolsa Família, diz Tebet. Tem mais. Governo pode economizar 7 bilhões com revisão do Bolsa. Eu estou mostrando aqui os sites, os jornais. A revisão do Bolsa Família pode gerar economia de até 7 bilhões de reais. Governo pode economizar até 7 bilhões, né, com os cortes que irão acontecer. Preste atenção aos sites que estão falando. Governo prevê economizar até 7 bilhões de reais por ano com os cortes. Tebet diz que a revisão de programas sociais vai gerar uma economia de quase de 7 bilhões de reais. Simone Tebet anuncia possível economia de 7 bilhões de reais. Possível economia de 7 bilhões de reais. Não para por aí, deixa eu mostrar mais aqui. O governo Lula vem falando o seguinte, ó, os principais pontos da nova regra fiscal do presidente Lula. Dispositivo encaminhado ao Congresso deve substituir o teto de gastos. E aí, todos têm que fazer cortes. Eu queria que eles cortassem os salários, tirassem aí ajuda paletó, ajuda combustível, diminuísse aí os valores do que eles têm de direito de plano de saúde, diminuísse o número de assessores, né, para diminuísse o número de ministérios. Isso não aconteceu, muito pelo contrário, aumentou o número de ministérios. Então, os principais pontos de cortes agora no governo é procurar, estão chamando aí de caça às bruxas, as pessoas que são irregulares, principalmente homens solteiros, ou até mesmo mulheres solteiras, pessoas que moram só. Preste atenção, se você cumpre as regras, continuará no programa. Agora, só se acontecer o que aconteceu nesse mês de abril, se houver outra injustiça, ou seja, se você, mesmo cumprindo as regras, for suspenso. E isso pode acontecer, Alex? Pode. Tem uma nova lista aí que já está pronta agora para o mês de maio, uma lista grande. A meta de superávit, olha só, o que está previsto esse ano nada, 2024 zero, agora 2025 0,5%, 2026 1%. Então, o que é que o governo está fazendo? Economia. Economia como? Apertando aí o cerco para a população, começando aí com Bolsa Família, né?
nessa quarta-feira, dia 26, o governo, antes de 4 meses, conseguiu arrecadar mais de R$ 1 trilhão de impostos. Histórico, gente. O governo conseguiu pegar mais de R$ 1 trilhão só antes de completar os primeiros 4 meses, ou seja, foi imposto com força, nunca tinha acontecido isso, pela primeira vez, ou seja, o governo descobriu como conseguir cobrar impostos, né? Agora, o bom é se esses impostos fossem devolvidos, investidos na educação, na saúde, na segurança, mas parece que vai de mal a pior. As metas fiscais estarão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, investimentos adicionais podem chegar até R$ 25 bilhões de 25 até 2028. Aí vem aqui todos os pontos que o governo está trabalhando. Resultado primário com intervalo tolerado de 0,25 pp para cima ou para baixo, resultado abaixo da banda reduz alta da despesa para 50% no ano seguinte, há exceções. Despesas estão limitadas a 70% da variação da receita líquida primária dos últimos 12 meses. Projeto estabilizar a dívida pública até 2026, último ano do mandato de Lula. Olha, essa dívida pública, deixa eu explicar uma coisa aqui. Existe a questão, muita gente conheceu a tal da dívida externa, né? E pior do que isso é a dívida pública. O Brasil deve aos bancos, e os bancos estão cobrando para que seja pago os débitos. E aí, bora apertar o nó, né? Então, economiza. Então, corta o pessoal do Bolsa Família que está irregular, para você entender aí no bom português, tá? Vocês lembram que eu venho falando que o governo, a nova agora, né, é que quem tem algum débito corre o risco de ter o passaporte apreendido ou a carteira de habilitação, carteira de motorista. Você está sabendo disso, né? A novidade agora é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar para você quem ganha até um salário mínimo. Olha só a novidade, a pior novidade agora que foi anunciada. Ó, olha no teu celular, no teu notebook. Atenção, hein, gente? Tá devendo? Vocês lembram aí do programa chamado Desenrola Brasil, né? O governo quer ajudar aí mais de 60 milhões. Olha o que está aí, ó. Até salário mínimo, ou seja, quem ganha até um salário mínimo, pode ser penhorado para pagar dívidas. Destacar aqui, especialista em direito do consumidor explica que mesmo quem ganha um salário mínimo pode tê-lo penhorado, ou seja, até 30% de quem ganha um salário mínimo, se está devendo, pode ter o valor penhorado, ou seja, é mais uma lei que caiu feito uma bomba e a gente está observando, olha, é só cortes, é só cobrança, como diz um colega meu, é só cipuada, só lapada, só cobrança, só. Entendeu aí o que é que está acontecendo? Muito bem, agora por que isso? Qual o motivo? É para economizar? Bora dar alguns exemplos. Diminui a ajuda de custo, começando pelos parlamentares, deputados, senadores, governadores, vice-governadores, prefeito, vice-prefeito, vereadores, e por aí vai. Começa a cortar, eles cortam? Não acorte, muito pelo contrário, teve um aumento agora na ajuda do auxílio moradia, mais de 50%, os deputados, por exemplo, passaram a ter direito. Gente, para economizar, quando é deles, parte dos parlamentares, é lógico que tudo tem exceção, né? Tem parlamentares que querem, mas a maioria não deseja que haja redução nos valores que eles recebem, nos direitos. E aí, ó, bora cobrar do povo, o povo deve pagar mais imposto. Você que faz parte do Bolsa Família, Alex, eu cumpro todas as regras, agora eu estou tenso. Eu posso correr o risco de perder o meu benefício? Pode. Mês de abril foi provado em que o erro no sistema deixou aí centenas de milhares de pessoas bloqueadas, sem receber nada. O ministro Wellington Dias, depois de uma forte pressão que a gente deu aqui, cobrando, não pode ter esse tipo de erro, gente. Tem que corrigir. Tem gente aí, inclusive, pedindo a cabeça do ministro Wellington Dias. Eu já falei, eu sou contra. Porque o próprio presidente sabe. O presidente Lula sabe o que está acontecendo, né? E aí muita gente diz, bem, se ele sabe, então deve derrubar as duas cabeças. É isso, Alex? Né? Não estão querendo derrubar o ministro Wellington Dias, aí então, então se for, então segue os dois, tá? Então, preste bastante atenção no que eu estou falando, gente. O ministro Wellington Dias falou o seguinte, para não restar dúvidas e não deixar ninguém de fora, se você, beneficiário do Bolsa Família, teve o benefício bloqueado por algum motivo, não se preocupe. Se estiver dentro dos critérios do programa, basta ir
ao posto de atendimento do cadastro único do seu município, levando os documentos para atualizar o cadastro. Não tem segredo e nem desinformação. Quem realmente precisa e tem direito ao Bolsa Família vai receber, inclusive, de forma retroativa. Esse é o compromisso do presidente Lula. Por que o ministro falou isso? Depois que a gente começou a cobrar aqui, houve falhas no sistema, houve erro no sistema, as pessoas que têm 3, 4 membros foram simplesmente bloqueadas e o argumento que o governo disse foi as pessoas que foram bloqueadas moram só. E aí, ó, assim, choveu de casos. Pessoas com 3 filhos, pessoas casadas com 2 filhos. Alex, o meu CAD único é com 3 membros, 4 membros, 2 membros, eu não moro só. E aí eu fui suspenso porque o governo disse que eu moro só. Onde está esse erro aí? É comigo? Se eu fiz a atualização com 2, 3 membros? Erro e mais erros. Ou seja, só sobra para o mais fraco. A corda só quebra do lado mais fraco. Vocês estão entendendo aí? A ministra deixou bem claro. Provavelmente as pessoas que estão irregulares serão cortadas. Até aí, a gente até pode falar. Se a pessoa conseguir um emprego e não cumpre mais aquelas regras de R$218, então o governo disse, você já teve um aumento na sua renda, então a gente lhe corta. Agora, cortar de forma errada as pessoas que estão certas, isso não pode acontecer. Por isso, ó, não pode cortar. Hashtag mude a regra de bloqueio no Bolsa Família. Hashtag mude a regra de bloqueio no Bolsa Família. Primeiro, avise. Dona Maria, seu Antônio, estou dando exemplo, seu José, seu Maurício, dona Ana, o senhor, a senhora vai ter um mês, próximo mês para atualizar, porque estamos desconfiando, achamos que você tem algum tipo de irregularidade. É um suspeito, então a pessoa vai lá, atualiza, a DataPrev faz toda a atualização, confere, está tudo ok, pronto, continua. A DataPrev faz análise, tem um erro aí, tem uma falha, então vamos suspender. Pronto, mas primeiro dê um prazo, por isso que queremos que mude a regra de bloqueio no Bolsa Família. Gente, a lista vai sair. Teremos 2 listas. Uma lista grande de cortes, pela ministra vem falando aí, ao longo desse ano, mais de 5 milhões poderão ser cortados. E quantas pessoas vão entrar? Nesse mês entrou 300 mil, mês de abril. Mês de março entrou quase 700 mil, ou seja, aproximadamente aí 1 milhão entrou. Só que no mês passado cortou 1,5 milhão e agora no mês de abril 1,2 milhão foram suspensos. Fora aqueles que o governo não anunciou e foram suspensos. Milhares de pessoas que têm 3, 4 filhos também foram suspensos. Aí o governo, através do ministro Wellington Dias, foi nas redes sociais e disse, houve um erro, atualize e você vai voltar a receber. Ou seja, só quebra, né, no lado mais fraco. É a triste realidade. Próximo dia 18 vai começar os pagamentos, quem tem o NIS 1, 18 numa quinta-feira. Lembrar mais uma vez, os pagamentos vão encerrar nessa sexta-feira, dia 28, né? NIS 0. NIS 0 encerra nessa sexta-feira, dia 28 de abril. Próximo mês não tem Vale Gás. Quando for no mês de junho, vai voltar o Vale Gás, tá, gente? E o pior de tudo, hein? O governo tinha 5 milhões e 900 mil pessoas que recebiam Vale Gás. O número caiu para 5 milhões e 600. Foram retirados 300 mil beneficiários do Vale Gás. A gente lutando, brigando para entrar mais pessoas, aí a gente descobriu que houve cortes. Ao longo desses meses, 300 mil pessoas foram excluídas do Vale Gás. Era 5 milhões e 900 um quebrado, agora tem 5 milhões e 600 mil pessoas. É triste, mas é a realidade. Por isso que o nosso canal a gente acompanha tudo e traz tudo certinho, explicado para você. O Alex, eu fiquei com medo, eu cumpro as regras, moro só. Eu sou homem. Alex, eu sou mulher, moro só. E aí? Se você for notificada, vá no CRAS, atualize e aí espere. Deus queira que nada aconteça nesse mês de maio, no sentido de haver injustiças de novo, que o governo possa corrigir esses erros. Agora, se mesmo assim você for suspenso e segue todas as regras, é triste, mas você vai ter que ir no CRAS, atualizar e aguardar. Para voltar quando, Alex? Só o ministro vai saber. Só o governo vai falar isso aí, tá? Você já deu joinha, já deu like aqui, gente? Importante, faz isso. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, ó, é para você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo o nome inscrever-se, destacado de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, hein? É triste, mas é realidade. Ó, junho teremos a votação na Câmara Federal, 13º do Bolsa Família. O dobro, o Vale Gás, né? Pode acontecer a aprovação? Pode, para todos os beneficiários. Está difícil, está osso. Aprovar a Bolsa Inclusão,
para as famílias que têm deficientes, independente se recebe EPC, está osso, mas vai ser votado. Os R$100 para as grávidas a partir de junho, R$100 para as crianças com 7 anos acima, também será votado em junho. E o 13º, né? Todo mundo está na expectativa. Tá difícil, mas não impossível. Compartilhe esse vídeo, tá? Eu estou no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente lá, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.